Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Eu quase tive um burnout no final do ano passado e eu saí dele com muitos aprendizados e aplicações práticas que eu fiz na minha rotina e no meu dia a dia que me ajudaram muito a ter um equilíbrio maior e que eu acho que pode ajudar você que também se sente assim, que tá difícil encontrar esse equilíbrio, tá sempre correndo, sente que não trabalha o suficiente, sente que não aproveita direito a vida. Então se você se identifica, que fica aqui comigo, que talvez meus aprendizados te ajudem também. Então deixa eu contar a minha história, vamos ao cenário. Eu já tenho uma rotina bem corrida no meu dia a dia. Se não acontece coisas externas, adicionais à minha rotina, eu já acho que o meu dia a dia parece que eu nunca dou conta de tudo, as minhas tarefas são infinitas. Eu tenho duas filhas pequenas, uma de 2 e uma de 5 anos. A gente mora em outro país que não é o nosso, né, de origem, então a gente é brasileiro e mora na Inglaterra, então a gente tem esse nível de complexidade maior que quem mora fora entende, que precisa entender coisas do dia a dia, às vezes que mesmo morando anos fora, a gente precisa aprender coisas ainda. Das minhas filhas, uma vai pra escola das 9 às 3, a outra fica em casa, e aí pra gente conseguir trabalhar, eu e meu marido, a gente tem uma babá de segunda, terça e quinta à tarde somente, no restante do dia é comigo, com meu marido, pra ficar com ela, e eu tenho ajuda com a casa, com a arrumação e limpeza da casa, 2 turnos da semana, 2 manhãs da semana. Todas as questões relacionadas às crianças, à casa, que não sejam cobertas pela nossa ajuda, é comigo, com meu marido. A gente não tem família por perto pra ajudar. E a gente tem um trabalho com redes sociais que demandam bastante da gente. Eu faço vídeo pro YouTube, eu faço conteúdo pro Instagram quase que diariamente, então isso já demanda uma energia muito grande do meu dia. E fora isso, sempre tem 1 milhão de outros projetos que chegam. Então o que aconteceu? Já é esse cenário que já é meio corrido no dia a dia, ele acumulou muitas coisas no final do ano que deixaram ele quase insustentável e quase custaram a minha saúde, né? Então o que aconteceu no final do ano? Eu resolvi fazer um período de divulgação para abrir inscrições do meu curso. Para quem não sabe, eu tenho um curso essencial da maternidade, sobre maternidade e criação de filhos. Eu lancei ele em março do ano passado, mas ele ficou com as vagas fechadas até novembro. Então, novembro, eu decidi abrir vagas novamente. E para isso, eu fiz toda uma preparação de aulas, de lives que eu fiz, uma divulgação mais intensa nas redes sociais sobre o curso, né? Porque iriam abrir as vagas novamente. E isso me demandou uma energia gigantesca que só quem tá desse lado que consegue entender. Toda a parte, essa parte de relacionada ao curso, quem tá fazendo divulgação, de envio de e-mail, tudo que tem por trás, é tudo eu e meu marido que fazemos. E eu tenho uma assistente também que trabalha comigo já nas redes sociais, algumas coisas ela consegue fazer também, mas fica muito concentrado na gente ainda, sabe? Então, eu fiquei muito sobrecarregada com essa questão com esse acúmulo de trabalho num período muito curto. E depois eu vou falar um aprendizado que eu tive sobre isso também. Tem muitas pessoas que funcionam bem colocando um prazo, né? Vou botar a data, tal, eu vou divulgar tal coisa, então eu tenho que dar um jeito de fazer tudo até aquela data. Para muitas pessoas isso funciona. Geralmente pessoas procrastinadoras funcionam bem assim. Mas eu não sou uma pessoa procrastinadora, então ter essas datas, esses prazos apertados para mim me deixam muito ansiosa e acabam me sobrecarregando mais ainda. Então foi um dos pontos, né? Aí teve esse período curto, assim, com muitas tarefas, então eu tava já exausta quando chegou novembro, né? E aí tinha algumas outras questões pessoais rolando ao mesmo tempo. Fui fazer minha carteira de motorista, que demanda ir pra fazer aula e fazer teste, essa tensão toda que tem envolvida. A gente trocou a Júlia de quarto, a gente montou o quarto das meninas, a Júlia passou a dormir lá, só que as nossas noites ficaram mais tumultuadas, porque ela começou a acordar mais nessa migração, né, nessa adaptação, então o sono ficou mais prejudicado. A gente pretendia ir ao Brasil no final do ano e acabou que deu uma confusão, a gente ficou pra última hora pra comprar as passagens e a gente acabou não comprando, porque estavam muito, muito, muito caras, e aí eu fiquei, nossa, só queria ficar com a família um pouco. Tava com muita vontade de ir pro Brasil pra dar uma espairecida e aí acabou não rolando, então me deu uma desanimada ali também. Tiveram algumas outras questões profissionais que me demandaram energia e que acabaram sugando o finalzinho da energia que eu tinha ainda ali nesse final de ano. E aí eu comecei a sentir sintomas disso no meu corpo inteiro, né? Eu comecei a ficar muito... Eu sempre tive uma tensão a contraturar aqui na região da cervical e nesses momentos de tensão, né, de muito, muito cansaço, muita sobrecarga, isso que vai piorando. Então começou a piorar muito. Eu comecei a ter muita dor aqui, aí comecei a ter até formigamento na perna, formigamento na mão, porque as contraturas o corpo vai, né, refletindo em outros lugares. Comecei a ter batimentos muito altos em situações
situações que eu me sentia super ansiosa, sem motivo. Algum dia que tava tudo tranquilo, não tinha acontecido nada demais, eu me sentia agitada, meus batimentos parece que tava, eu não conseguia entender o que tava acontecendo de errado. Eu tava meio que esgotada, sabe? Eu compartilhei até na época no Instagram alguns sintomas de burnout que as pessoas não identificam, tipo dores de cabeça, cansaço que não passa nem quando a gente dorme, quando a gente descansa. Enfim, uma série de sintomas que eu não acho que eu não cheguei a ter síndrome de burnout, né? Mas eu tava muito perto de esgotar. Crise de ansiedade, acordar de noite e achar, meu Deus, o que tem de errado? Meu Deus, por que minha perna tá formigando, sabe? Umas coisas assim meio, bem de crise de ansiedade mesmo. Então eu tive assim meio que algumas mini crises de ansiedade, alguns sintomas parecidos com burnout. Eu tava sentindo que eu não tava bem, que eu não conseguia relaxar mais, mesmo quando eu não tinha motivo pra isso, sabe? E não era algum medo, alguma sensação estressante, era um acúmulo de muita coisa, de muita tensão, de muita exigência de mim pra mim mesma, muitas vezes, de sobrecarga de trabalho, de não conseguir dar conta de tudo, de me sentir bagunçada, enfim, um caos eu tava. E eu normalmente não sou essa pessoa, eu normalmente consigo ter um equilíbrio no dia a dia. Por exemplo, a minha rotina de alimentação, de exercícios, continuava impecável, eu continuava fazendo meus exercícios direito, continuava me alimentando direito, continuava tendo algumas disciplinas de coisas que eu já aprendi ao longo do tempo, que são importantes pra eu conseguir manter minha saúde física e mental, ter uma rotina de, depois de determinado horário, desligar, parar de trabalhar, não trabalho depois 6, 7 da noite, começo a relaxar no final do dia pra assistir alguma coisa na TV, sei lá, mas baixar luzes, essas coisas pra diminuir estímulos e eu conseguir dormir melhor. Esse tipo de coisa eu continuei mantendo, mas mesmo assim eu não conseguia relaxar e não tinha um grande motivo pra isso, sabe? E aí eu falei, não, gente, eu preciso parar. Eu acho que tá demais isso aqui, eu não tô conseguindo dar conta. E aí quando eu fico nesse ritmo, tem pessoas que trabalham bem sob estresse, né? Sobre essa agitação. Eu não trabalho bem. Eu conheço muito o meu processo criativo e eu trabalho com criatividade, né? Eu preciso produzir conteúdos, criar novos conteúdos e eu sei o quanto eu fico sem energia, sem vontade de fazer nada. E assim, ó, eu tento escrever uma frase de uma legenda de um post que eu preciso fazer e eu sentava e tentava e era muito difícil. E eram coisas simples que eu faria assim, tranquilamente, né? E eu já me conheço e eu sei que eu não funciono assim. Eu sei que eu não fico produtiva, então tava afetando, assim, todas tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional também. Não era só que, nossa, eu tava focada no trabalho e minha vida pessoal ficou de lado. Não, eu tava totalmente desequilibrada, digamos assim. Eu falei, gente, o que eu mais preciso é um equilíbrio. Eu desequilibrei total, digamos assim. Acho que mesmo quando a gente tem uma tendência a... já se conhece um pouco, já consegue buscar esse equilíbrio, eu sei a importância da gente prestar atenção em pequenos momentos, eu pratico isso muito no dia a dia, eu não deixei de fazer isso. Só que eu tava muito sobrecarregada pra conseguir me permitir isso naquele período, tá? Então esse era o meu cenário de final de ano. E aí o que eu decidi fazer? Como não rolou na saída ao Brasil, a gente tinha pensado em primeiro momento de fazer algumas viagens curtas, aproveitar Londres, só que eu tava tão exausta que eu falei pro Schiller ali, quando tava começando esse período ali de férias, final de ano, ali se ficaria mais de 2 semanas em casa, né? Eu falei pra ele, sabe o que eu quero? Eu quero não fazer nada. Eu preciso descansar, eu preciso me desobrigar a trabalhar, porque assim, pra quem trabalha com rede social, não existe férias, não existe feriado, não existe... Teoricamente, eu deveria continuar postando, porque o algoritmo não entende que, não, tá legal, agora é férias, ela volta e tá tudo certo. Não, porque ele diminui a minha relevância se eu parar por muito tempo. Então, mas mesmo assim, eu resolvi assumir esse BO e eu falei, não, eu não vou fazer vídeo pro YouTube, a menos que eu esteja com vontade de fazer, envolvida com alguma atividade que eu tô afim. Eu tava, na época, fazendo 2 vídeos por semana pro YouTube. Eu vou me desobrigar de postar no Instagram. Se der vontade, surgiu alguma coisa, eu posto. Se não, não vou postar. Só que pra mim, postar story é uma coisa muito fácil, sabe? Uma coisa muito cotidiana. Fácil não quer dizer que não me demande. Eu gosto de fazer, tipo, sei lá, como eu gostar de fotografar, quando eu trabalho com isso, eu gosto de fotografar, às vezes, em momentos prazerosos também, tá? Postar nos stories, pra mim, não demanda uma energia tão grande, então eu gosto de fazer mesmo quando eu não tenho obrigação, digamos assim. Eu gosto de ter de contar minha historinha, de relembrar meus dias, de gerar reflexões para as pessoas me gerarem feedback. Mas o que eu fiz é me desobrigar nesse período a fazer isso, que são coisas relacionadas ao trabalho. Eu tenho um complicador muito grande. Tô falando aqui num vídeo de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, só que a minha vida pessoal e meu trabalho se confundem demais. Isso é uma coisa que é maravilhosa, por um lado, porque às vezes o meu trabalho é coisas que eu tô fazendo da minha vida, mas por outro, não existe separação entre trabalho e minha vida pessoal. Então é muito difícil eu ter, não, então beleza, eu vou curtir o meu final de semana.
tá, mas isso aqui poderia virar um vídeo pro YouTube, que se eu gravar, e se eu trouxer, sabe? Então, é um exercício mental pra eu conseguir separar, se eu quiser separar, né, quando eu quero. Muitas vezes eu tô tranquila com isso, na maioria das vezes eu tô tranquila com isso, mas nesse período que eu tava muito esgotada, falei, não, de repente eu preciso dar uma trégua aí, dar um espaço pra mim, pra minha mente descansar, pro meu corpo descansar, e eu ver o que vai rolar com isso. Não sabia pra onde eu ia ir com isso, eu só falei, nossa, eu preciso, tá urgente a minha necessidade, sabe? E aí, nesses primeiros dias, eu priorizei não fazer nada e só fazer se eu tivesse vontade. E aí, logo nos primeiros dias, me deu vontade de organizar as coisas do meu banheiro, por exemplo, que tava uma bagunça, e fazia meses que eu olhava pra elas e pensava, meu Deus, eu tenho que organizar, mas não é prioridade, tem que fazer coisa de trabalho. Organizar roupas da Júlia, que estavam bagunçadas também, meus acessórios, né, brincos, essas coisas, estavam tudo uma zona, porque eu não tinha tirado tempo para organizar em muitos meses, assim, né, então tava precisando de uma manutenção em muitas áreas dentro da minha casa, digamos assim, da minha vida, né, na minha mente, talvez. E quando eu organizo a casa, eu acho que isso é meio terapêutico pra mim, né, me ajuda a me organizar, eu sinto, não, tô em paz, tem tarefas a menos, porque a minha sensação é que a minha lista de tarefas é infinita, e quando eu risco alguns itens dessa lista, eu fico me sentindo um pouco mais tranquila. Então, como eu me propus a não trabalhar, então os itens da lista de trabalho iam ficar lá esquecidos, azar, que estavam gigantescos, mas eu aproveitei pra fazer outras coisas que eu não priorizava nunca, porque nunca era prioridade, né? Então, isso foi bom, foi me organizando a mente com o passar dos dias, né? Postei uma outra vez no Instagram e conforme os dias foram passando, isso começou a me dar vários insights. Nos primeiros dias não era nada, era assim, eu só queria dormir, eu dormia assim, meu sono pesado meu sono profundo tava muito mais alto do que o normal, eu acho que eu tava muito necessitada desse descanso. Mas, por incrível que pareça, mesmo passado as 2 semanas, no final das 2 semanas, eu ainda não me sentia descansada, do nível de cansaço que eu tava, né? Claro que a gente fica aqui, ó, tô dizendo que eu tô descansando em casa, mas eu tô com 2 crianças, né? Tô com 2 crianças ali o dia inteiro me demandando, então essas rotinas com crianças continuaram, as demandas com a casa também. Eu tava sem ajuda na maioria desse período, sabe? Então, não vou dizer que, nossa, eu super descansei por 2 semanas, mas eu reduzi muito o ritmo e consegui começar a sentir os efeitos de perto das 2 semanas. No final dessas 2 semanas, eu tava quase não querendo voltar ao trabalho. De tão exaustivo que tinha sido o final do ano, né? Era uma sensação assim de, nossa, eu tô começando a me sentir um pouco em paz, eu não quero voltar pra aquele ciclo, sabe? E eu sou uma pessoa que amo o meu trabalho, eu gosto muito. Inclusive, eu descobri nesse período que os maiores índices de burnout, o burnout costuma acontecer mais com pessoas que amam o seu trabalho, porque isso faz a pessoa passar do seu limite, sabe? Não perceber tanto o seu limite, porque, não, mas eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, mas eu vou fazer mais um pouco porque eu gosto disso que eu tô fazendo, me dá prazer, eu tenho prazer no meu trabalho mesmo. Só que é fácil a gente se perder de onde tá nosso limite, né? E aí, passado essas 2 semanas, tirei alguns aprendizados, resolvi organizar muita coisa na minha vida e esses aprendizados eu acho que podem ser úteis. Então, alguns fatores que eu concluí sobre mim. O primeiro deles foi que sempre que eu tô sobrecarregada, eu acabo deixando de lado coisas que são só pelo meu prazer ou porque eu gosto de fazer, que não tem um objetivo claro, uma função clara na minha vida. Então, eu sei que as pessoas são diferentes, talvez para outras pessoas não chegue a pegar tanto nesse ponto, mas para mim pega um pouco. Então, eu tenho essa questão de gostar do meu trabalho. Então, como eu gosto do meu trabalho, logo, eu tô fazendo coisas que eu gosto. O que eu mais quero? Eu acordo hoje, o que eu mais quero? Eu quero que o meu trabalho seja feito e seja bem feito e que eu consiga concluir coisas de trabalho que eu gosto de fazer. Só que eu sempre tenho um objetivo para alcançar, né? Que é concluir o trabalho bem feito, o resultado do trabalho. E eu acabo deixando de lado coisas que me dão prazer só pra me dar prazer. E aí aqui eu queria deixar bem claro que eu não me deixei de lado com coisas que eu acho importantes, que eu já identifiquei como prioritárias pra mim. Como, por exemplo, o contato com a minha família, com as minhas filhas, eu continuei dando atenção pra isso. Não é desse espaço que eu abri mão. Esse espaço pra mim é prioritário. Cuidar da minha saúde também é prioritário. Então, eu continuei me alimentando, eu continuei fazendo exercício, eu continuei prestando atenção no meu sono. Só que eu percebi que uma das coisas que eu tava negligenciando com relação à minha saúde era que esse tipo de atividade que eu facilmente cortava, porque é só ir dar um passeio que não tem objetivo, uma finalidade específica, é só para me fazer bem, eu acabava cortando porque eu achava que eu tinha outras coisas que também me faziam bem, como o meu trabalho, como ficar com minhas filhas. Então eu não preciso também ir passear, ir para uma exposição, encontrar um amigo muitas vezes. Isso não é prioridade quando eu tô com uma sobrecarga muito grande. Eu sei da importância disso, só que nessas horas que eu tô com muitas coisas para encaixar no tempo curto que a gente tem, isso acaba ficando de lado. Só que daí o que eu me dei conta nesse final de ano? Que quando eu deixo isso de lado, eu também tô prejudicando a minha saúde física e a minha saúde
saúde mental, principalmente. Porque por mais que eu goste do trabalho, por mais que eu interaja com a minha família inteira, com as minhas filhas, e que isso me traga prazer também, eu tenho prazeres cotidianos. No momento que eu deixo a minha socialização com outras pessoas, o meu arejar a cabeça e fazer uma coisa que não tem nada a ver com a minha rotina, isso prejudica a minha saúde mental. E quando prejudica a minha saúde mental, ele prejudica todos os aspectos da minha vida, né? Meu corpo físico começou a sentir isso também, sabe? E eu sempre falo sobre quanto a gente precisa identificar o que é mais prioritário pra gente, o que é importante e o que é prioritário. Porque a gente não vai conseguir dar atenção a todas as áreas ao mesmo tempo com a intensidade que a gente muitas vezes gostaria. Principalmente depois da maternidade. Falo disso no primeiro módulo lá do meu curso, que é de autoconhecimento, é da gente entender nossos valores e saber priorizar, porque depois que a maternidade vem e nos avassala, é muito difícil a gente conseguir encontrar tempo para as coisas que a gente costumava ter tempo, costumava conseguir equilibrar melhor antes de ter filhos. E aí, quando eu identifiquei então essa questão de ter hobbies, ter atividades que não são necessariamente para um fim específico, como me manter saudável fazendo exercício, conexão com as crianças e prazer em me relacionar com elas, eu identifiquei alguns pontos na minha rotina daquele momento e que eu queria dar mais atenção. E aí eu comecei a pensar nisso, em como eu ia organizar meu próximo ano e colocar esses itens. Não necessariamente eles seriam prioridade, teriam muito espaço, mas eles estariam de volta para me dar esse respiro, sabe? Respiro do que é meu, do que me faz feliz, independente de relacionamento e maternidade ou família. E aí eu identifiquei, por exemplo, que eu sinto falta de conversar com outras pessoas, com amigos, amigas, adultos, sem criança interrompendo o tempo inteiro, sem ser pra falar de criança, sem ser com as crianças por perto falando o tempo inteiro. Eu falo com o Schiller muito tempo, eu falo com minha assistente no dia a dia, falo com minhas amigas por WhatsApp, mas eu não tenho tido muitas oportunidades, quer dizer, talvez eu não tenha criado ou tenha abrido mão de oportunidades de contato presencial com as minhas amigas, com pessoas que eu gosto, pra ter essa conexão. Essa conexão com as pessoas me faz bem. Claro que tem essas pessoas no dia a dia que me suprem um pouco, mas ter algo separado só pra isso, só pra eu, que não tem um fim específico. As minhas conversas, muitas vezes de dia a dia, muitas vezes tem um fim específico, né? Mas estou falando assim, conversa presencial, sabe? Conversa da gente conseguir gastar mais tempo junto. Então, isso eu identifiquei que eu queria abrir um espaço, eu botei no meu planejamento, depois eu falo do planejamento, como é que ele ficou depois, como é que eu organizei isso tudo. Outra coisa que eu identifiquei, e não estava fazendo atividades culturais que eu gosto só porque eu gosto. Então, por exemplo, ir num cinema, faz séculos que eu não vou. Ir pra uma exposição, às vezes eu faço isso, eu fiz no último ano isso, mas eu não tenho isso muito organizado, muito bem estruturado, e quando eu vejo, eu passei meses sem fazer isso. Eu gosto, às vezes, eu e o Schiller, a gente combina de ir pra algum restaurante bom, diferente, que a gente não conhece, pra gente conhecer e ter um tempo, assim, pra gente conseguir conversar sem crianças, mas a gente tem feito isso a cada 6 meses. Só que eu posso incluir outras atividades eventuais, não precisa ser toda semana, não precisa ser toda hora, uma vez por mês que seja, mas eu preciso sentir que eu não deixei de lado essas coisas, que essas coisas não estão perdidas, sabe? Outra coisa simplíssima que eu percebi que eu não fazia mais era ler. Eu tava desde abril do ano passado, isso foi dezembro, né? Tava desde abril do ano passado sem conseguir ler um livro. E não tô nem falando de livro por prazer, porque tem o livro, sei lá, uma ficção, alguma coisa que tu gosta de ler só porque é gostoso de ler. Mas eu leio muito livro que tem relação com o meu trabalho, né? Livros que vão me gerar aprendizados, e nem esses eu tava lendo, porque não tava achando um espaço na rotina. Então eu leio, gente, eu gosto de ler. Eu me sinto nutrida quando eu tô aprendendo, quando eu tô lendo, quando eu tô me distraindo com leitura. E eu não tava fazendo isso mais. Então eu identifiquei essas pequenas coisas, assim. Quando eu fui fazer um planejamento, eu pensei, como é que eu vou incluir isso? Esse foi o primeiro insight. Meu segundo insight foi sobre o uso de celular. Eu sei que muitas vezes quando a gente tá falando de que estamos todos muito corridos, ninguém tem tempo, muitas vezes não é nem porque mudou alguma coisa externa. É porque a gente tá afundado muito tempo no celular, fazendo coisas e botando mais informação pra nossa cabeça que nos deixam mais cansados, que a gente não precisaria. E quando a gente tira isso da nossa frente, parece que abre espaço, dá uma clareza mental. No vídeo que eu fiz sobre leveza, eu achei que ficou muito legal, eu falei um pouco sobre isso. E eu tenho muito essa consciência, eu percebo isso nas pessoas, mas eu, de verdade, eu já sabia que eu não era uma pessoa que fica rolando feed, gastando tempo ali, porque isso eu percebo quanto me cansa, há muito tempo eu já percebo isso, e eu não tenho muito esse hábito mesmo. Só que, o que eu percebi? Eu fico muito no celular, e eu sempre acho que eu tô no celular fazendo coisas de trabalho. Realmente, são coisas de trabalho, e essa percepção que eu tive no final do ano me deu um insight também. Por quê? Sabe aquela abinha de Reels que a gente passa pra ver só o Reels? Eu não tinha usado até poucos meses atrás. Eu nem sabia usar, nunca tinha funcionado aquilo. Eu só rolava o meu feed pra ver pessoas que eu seguia, eu só
acompanhava coisas de pessoas que eu seguia, e eu comecei a ver conteúdos recomendados faz pouquíssimo tempo, mais pra entender melhor o que tava funcionando ou não no algoritmo, o que o Instagram me recomendava ou não. É tipo meio como pesquisa de trabalho, digamos assim. E eu sou muito focada quando eu tô olhando aquele negocinho, assim, o que tem? Eu vou passando, assim, pra ver o que engajou melhor. Por que esse conteúdo engajou? E eu fico numa análise meio crítica do conteúdo. É bem pragmático o meu uso. Então, eu sei que eu não sou a pessoa que se perde vendo coisas no celular. Eu faço isso um pouco, mas eu passo, assim, sei lá, 10, 15 minutos, eu já me irrito e eu não quero mais aquilo na minha frente, sabe? Eu sei que eu não sou essa pessoa. Mas o insight que eu tive foi que, porque eu me desobriguei a postar, eu parei de postar, né, e não postei story, que é uma coisa incomum pra mim, porque o story é praticamente full time, né, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana, todas as semanas do ano, então meio que não tem folga, né. Como eu não tenho muito costume de ficar sem postar, quando eu fiquei ali no final do ano, eu fiquei 2 dias seguidos, eu acho, sem postar story. Eu percebi que no segundo dia eu quase nem pegava mais meu celular na mão. E daí eu olhei assim, por que eu não tô pegando meu celular na mão? E aí eu me dei conta de que o meu hábito viciante, nocivo pra mim, tava sendo ficar lendo comentários e inbox das pessoas que as pessoas me mandam. Porque, na verdade, eu relaciono isso com o trabalho. Eu postei um negócio, deixa eu ver o que as pessoas estão achando que eu postei. Ela me fez uma pergunta, talvez seja pergunta de outras pessoas, talvez pode gerar mais conteúdo. Ou eu respondo a pessoa, ou gera um conteúdo novo. Mas assim, eu recebo milhares de mensagens por dia. E aí eu fico alimentando esse meu vício com uma coisa que sim, gera conteúdos produtivos muitas vezes, mas que eu não preciso gastar todo o tempo, eu não preciso pegar o celular 10 vezes por dia pra olhar os comentários ali, pra ver se tem alguma coisa interessante, sabe? E aí eu percebi que eu também tenho comportamentos viciantes ou viciados com relação ao meu celular que eu não percebia. Porque pra mim eram relacionados a trabalho, eles são relacionados a trabalho, mas eles são nocivos também, porque me fazem perder um tempo, me fazem gastar uma energia, me fazem sobrecarregar meu cérebro com coisas que eu não precisava estar sobrecarregando. Então esse foi um insight muito importante pra mim com relação ao celular. Quando eu percebi isso, só o fato de eu perceber, de tomar consciência de que eu tava fazendo isso, eu acabei reduzindo muito esse hábito nos dias seguintes, sem fazer nada especificamente a respeito disso. Como eu perdi o hábito de ver nesses dias que eu não postei, nos dias que eu postava, eu até olhava e pensava, não vou ficar olhando, vou fazer outra coisa. E eu me policiava muitas vezes pra não ficar olhando muito comentário. E hoje eu já tô olhando bastante de novo, mas eu tenho essa consciência, e isso eu consigo trazer pro meu dia a dia hoje, pra que isso não atrapalhe tanto a minha rotina e meus dias. Porque, pelo amor de Deus, a última coisa que eu quero é passar meu dia cansada e estressada, mas que eu gastei 1 hora olhando comentários, sendo que eu podia ter gastado 1 hora lendo um livro que eu tô muito frustrada que eu não tô conseguindo ler, entendeu? Eu guardei toda essa informação e coloquei ela junto também no meu planejamento. Então, percebendo essas coisas que eu queria ajustar na minha rotina, que eu achei que me fariam bem, eu achei que chegou nos últimos dias dessas 2 semanas, eu comecei a ficar sentindo uma necessidade de eu fazer um planejamento, de eu organizar os meus dias, de eu organizar meu ano, de eu organizar minha semana. Por quê? Tinha tarefas ali que eu falei, encontrar mais amigos, fazer atividades culturais, ou ler mais. Só que pra eu incluir isso, o que eu vou tirar? Eu preciso tirar alguma coisa, porque, né, na rotina que eu tenho hoje em dia, que eu já não consigo vencer minha lista de tarefas, como é que eu vou fazer pra incluir mais coisa, sabe? Onde é que eu vou abrir esse espaço? Então eu olhei muito pro que eu vou tirar. E aí, tirar essa hábito de ficar olhando pro celular muitas vezes é um caminho, mas não é o único, né? Então eu fui olhar pra tudo, né? Tudo o que eu tô fazendo hoje, como é que eu gasto meu tempo, o que eu posso melhorar? Eu costumava, antes da maternidade, né, a ter uma rotina muito organizada e muito produtiva. Eu tinha meu planejamento anual, eu tinha metas anuais que eu dividia em tarefas, né, e atividades mensais, semanais, para metas semanais, para conseguir que aquela meta anual, uma grande coisa, se dividisse em coisas pequenas para que eu fosse realizando ao longo do ano. E eu gostava muito, eu me sentia em paz trabalhando daquele jeito, me sentia eficiente, eu me sentia que as coisas evoluíam e eu não me sentia sempre sobrecarregada. Mas lógico que foi antes da maternidade, né? Eu tinha um trabalho muito mais tranquilo naquele período, né? Não tava super bombando no meu trabalho, então eu conseguia fazer as coisas com mais calma, diferente de hoje em dia, né? Mas eu quis resgatar aquele meu velho hábito de fazer o planejamento, de traçar metas, de entender o que eu queria e não queria fazer e trazer ele de volta. Aí até fui olhar meus métodos antigos pra ver como é que eu fazia pra tentar retomar. E aí eu montei isso, eu comecei a escrevi, ó, o que eu quero na vida pessoal, incluir isso, incluir aquilo, incluir aquele outro, com que frequência? Então tá, eu quero encontrar minhas amigas, tá, com que frequência eu quero encontrar isso?
pra eu manter um controle disso, sabe? Porque quando eu vejo, eu sei que isso é importante. Como eu falei, eu já sabia que isso era importante ano passado. Mas quando eu vejo, eu cortei isso da minha rotina, porque eu tenho uma coisa urgente e importante pra fazer e que eu não posso deixar de lado. Então eu coloquei ali que pelo menos uma vez por mês, por exemplo, né, eu tenho que encontrar algum amigo só pra curtir, não porque eu tenho alguma tarefa pra ser feita, algum vídeo pra gravar, alguma coisa assim, ou que as crianças vão se encontrar necessariamente, sabe? Uma vez por mês fazer alguma atividade que me dê prazer por me dar prazer. Pode ser ir no cinema sozinha, mas é pra mim isso, pra eu me nutrir, não é pra eu levar as minhas crianças, que essa eu faço muito, né? E vamos passear com as crianças para um museu, para as crianças curtirem o museu. Eu também curto, mas não é com a mesma imersão do que se eu vou pra uma coisa pensando só em mim, sabe? Então é isso, incluir esse tipo de atividades culturais, museu, teatro, sei lá, o que for, posso variando todo mês. Esse mapeamento eu fiz tanto da vida profissional como da vida pessoal, eu fiz de todas as áreas. Então eu trabalho com o Instagram e trabalho com o YouTube. O que eu quero pro YouTube, o que eu quero pro Instagram, onde é que eu posso tirar, como é que eu posso ser mais inteligente trabalhando? Eu não consigo dar conta disso tudo. Em vez de eu fazer 6 posts por semana, será que se eu fizer 3, mas mais bem distribuídos com o que eu gostaria de fazer, o que engaja mais e o que faz mais sentido, sei lá, para algum outro objetivo, eu vou perder muito? E aí eu fui fazendo esse raciocínio para todas as áreas da minha vida. E assim, é um planejamento que não requer 5 minutos, né? Eu fiquei, acho que 2 semanas, que como eu já tava nesse ritmo ali, finalzinho dessas férias, eu comecei a trabalhar nele. As minhas 2 primeiras semanas de trabalho, fora o trabalho da rede social, o extra que foi só trabalhando nele. E trabalhando nisso para eu conseguir montar uma coisa que eu me sentisse, ó, é factível, eu consigo manter o controle, que eu não vou pirar e que vai me deixar mais tranquila e não mais cheia de tarefas. Então eu distribuí, como eu falei, distribuí por ano, por semestre, por meses, semanas e mais ou menos organizei minha semana. O que eu poderia me dedicar? Eu tenho grandes blocos de trabalho. Por exemplo, redes sociais me ocupam bastante tempo. A divulgação do meu curso, que eu preciso investir agora, que eu lancei o curso e até hoje eu não divulguei. Eu não tenho publicidade sendo feita para ele, que é uma das maneiras mais eficientes de eu conseguir compradores pro meu curso, e eu não consegui parar pra fazer isso ainda. Então, esse é um dos braços, né, do que eu preciso fazer, que é trabalhar nesse curso. Eu inventei de fazer uma newsletter pra ele agora, então eu preciso gastar uma energia com isso, porque é relacionado a assuntos de maternidade, né? E eu tenho um grande projeto, eu tinha 2 grandes projetos que eu queria começar em janeiro. Eu falei, gente, onde é que eu vou começar? 2 grandes projetos que requerem muito tempo. Não é um projeto assim, que tu monta ali e começou a botar em... Não, é uma coisa assim que tu faz meses e meses, talvez mais de um ano, trabalhando em cima daquilo pra daí conseguir chegar ao público um negócio. E eram 2. E daí eu falei, gente, eu tô pirada. Não é nem pensar que eu vou conseguir fazer 2. E aí eu tirei um do caminho, infelizmente. Espero que um dia ele saia ainda. Não vou contar pra vocês ainda, porque por um dos motivos que eu me conheço e que eu sei que se eu contar o que é, as pessoas vão, e aí? Quando é que vai sair? Quando é que... Nananã? E eu vou ficar ansiosa com isso. Então eu não vou contar, não é porque é segredo nem nada, mas é que eu não vou saber lidar muito bem com a curiosidade de vocês. Então eu tô deixando pra... Quando eu tiver mais avançado, que eu sentir que eu evoluí mais, aí eu conto pra vocês o que é, tá? Mas é só pra dizer que tem um grande projeto que eu tô trabalhando agora. E esse projeto precisava entrar no meu planejamento de uma pessoa que tava totalmente esgoelada. E aí foi muito importante eu fazer essa organização. E esse meu planejamento, ele não incluía só, eu vou botar essas tarefas pra fazer, mas vou revisar diariamente, semanalmente, mensalmente. Claro que nem todo dia, tem dias que estão mais corridos que os outros, que eu não consigo revisar, mas que a revisão virasse um hábito também. Porque se eu não estiver olhando o que tá funcionando ou o que não tá, ele não serve pra nada. Eu preciso olhar, ele tá adequado, ele não tá? Então, por exemplo, nas primeiras semanas de janeiro, ali eu coloquei que na segunda-feira eu ia trabalhar na newsletter ou coisas relacionadas à divulgação do curso. Na terça-feira eu ia trabalhar em coisas relacionadas às redes sociais, que eu preciso, que me demandam tempo. Na quarta-feira eu ia trabalhar em coisas relacionadas a esse projeto novo. Chegou na terceira semana, eu vi assim, gente, mas eu não tô conseguindo, porque se eu começo a me envolver com as coisas do curso que eu preciso fazer newsletter, eu não acabo em um dia. Eu preciso de uma semana inteira pra fazer uma newsletter, digamos, né? Porque eu tenho outras demandas de dia a dia que continuam chegando. Eu continuo tendo que fazer. A rede social eu não posso deixar pra fazer só num dia. Ela tem demandas diárias, né? E aí, eu resolvi reajustar esse modelo que eu tinha criado. Então eu tenho... Agora meus blocos são de uma semana. E essa semana, meu objetivo, ele por exemplo, trabalhar no meu projeto novo. E aí, a divulgação do meu curso, redes sociais, é só o que é urgente, só o que eu preciso. Se não, meu foco principal daquela semana é aquele. Quando eu tenho um foco da semana, eu fico com uma clareza tão maior do que eu preciso focar e do que eu preciso fazer. Eu sento pra trabalhar todos os dias sabendo o que eu tenho que fazer. Olho se tem alguma urgência, alguma pendência, mas fora urgências e pendências, eu sei quando eu vou fazer aquilo. E aí, o que começou a acontecer? Depois que eu comecei a botar isso em prática, a minha lista de tarefa não diminuiu, porque eu continuo tendo o mesmo tempo, sabe? Mas o que aconteceu?
eu consigo, primeiro ponto, que resultado, né? Eu consigo ficar muito mais em paz. Primeiro, porque eu sei o que eu vou me dedicar naquela semana. E segundo, porque eu sei que aquela lista de tarefas, ela tá organizada e ela tá planejada pra fazer tal atividade daqui 2 meses. Então, por exemplo, tá? Um exemplo só pra vocês entenderem o meu raciocínio. Eu sabia que eu precisava fazer alguns check-ups médicos que não eram urgentes, mas que eu acabo deixando pra depois. E por eu deixar sempre pra depois, eles muitas vezes acabam me deixando ansiosa. Que aí, qualquer coisinha que eu tenho, eu penso, ai meu Deus, mas eu não fiz o meu check-up, eu preciso, entendeu? E aí eu falei assim, não, então beleza, quando é que eu vou fazer o check-up? É prioridade de janeiro? É prioridade de fevereiro? O que eu tenho? Não, janeiro eu tenho que fazer newsletter, sei lá, eu tenho que focar em outra coisa, eu tenho coisas relacionadas à vida pessoal que precisam ir na frente. Fevereiro, não, mas eu vou ter outras coisas. Então eu tenho que ter uma noção de enxergar macro, assim, sabe? Quanto tempo me demanda, uma noção realista, né? Porque não adianta tu achar que vai realizar 1000 coisas em uma semana, porque o nosso tempo é limitado e a gente resolve pouquinhas coisas por dia, né? Aí eu falei, não, então quer saber? Em março eu resolvo meus check-ups. E pronto, aquilo saiu da minha mente. Então eu fiquei em paz sabendo que as tarefas, mesmo as tarefas que eu não tô conseguindo dar conta no dia a dia, elas têm um lugar na minha agenda pra eu poder olhar pra elas. E aí tem outras coisas que eu preciso resolver. Eu tenho uma viagem em agosto, beleza, eu tenho uma viagem em agosto que eu preciso resolver, comprar passagem, reservar hotel, tá. Mas eu tenho uma viagem em abril que eu preciso resolver que vem antes. Eu tenho uma viagem em maio que eu preciso resolver que vem antes. Entendeu? E então eu consegui planejar. Eu fiz um mapeamento, olhar para viagens uma semana, tá? Resolver viagens. Fiz um mapeamento do ano de todas as férias pra onde a gente ia e comecei a resolver o que eu achava ou mais fácil ou mais urgente. E assim eu tenho ido. Então esse planejamento e essa coisa de me dar paz, de saber onde é que eu tô indo, quando que eu vou fazer tal coisa, me dá uma paz pra relaxar e eu fazer só o que é a prioridade dessa semana. Eu sempre olho pra ver se tem alguma urgência, mas se não tem urgência, eu faço só o que é a prioridade dessa semana e o resto é semana que vem. A partir da semana que vem eu vou poder botar aquilo na frente. E aí, eu tendo essa paz e essa clareza, eu voltei a me sentir tranquila no meu dia a dia. Claro, não foi assim nos primeiros dias. Demorou assim um pouquinho até engrenar. Eu acho que demorou, sei lá, quase um mês. Eu já tava de volta, já tinha planejamento, já tava na rotina, trabalhando com mais tranquilidade, com esse planejamento em andamento, e mesmo assim eu ainda me sentia exausta, eu ainda me sentia agitada, com meu batimento alto, sabe, sem motivo. Demorou assim um tempo, mas eu fui notando que aquilo foi devagarinho, fui melhorando um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia. E agora que estamos em março, né, eu sinto que eu tô de volta pro meu alinhamento, pra uma coisa que pra mim faz sentido, que é o meu equilíbrio, né, entre sentir o que eu tô coordenando a minha vida, que eu tô com as rédeas da minha vida e não tô sendo atropelada pela minha própria desorganização. Senti nos últimos dias, teve um dia que eu acho que eu fiz, por acaso, não é que eu super planejei, tá? Mas por acaso tinha 3 atividades que foram fora de casa, aí teve um show e alguém me convidou, então vou ir, e aí teve mais uma coisa. Na terceira da semana, eu falei assim, eu cheguei lá, fiquei um pouquinho e falei assim, tá, mas eu já tô legal, eu já posso ir pra casa. Porque eu tava numa fase que se eu fizesse qualquer coisa fora de casa, qualquer atividade, eu tava assim, finalmente estou respirando, que coisa boa arejar a cabeça de tão, assim, tão sobrecarregada que eu tava. E agora eu não tô mais assim, então eu não tô nem sentindo tanto essa necessidade de que, nossa, eu preciso fazer hobbies, porque meus dias estão tranquilos, porque eu consigo curtir meu café da manhã com as minhas filhas com mais tranquilidade, sem estar pensando no trabalho que eu preciso entregar no final do dia, sabe? Eu acho que a organização é muito chave pra gente conseguir ter prazer no nosso dia, ter tranquilidade, encontrar esse equilíbrio que vai ser diferente pra você, que vai ser do que é diferente pra mim, né? A tua rotina, a tua realidade, tuas prioridades são diferentes, mas eu achei que trazer esses insights que eu tive, pudesse ser útil pra muita gente. Acho que nessa era que a gente tá, que a gente abre a rede social, todo mundo fazendo muita coisa, e você se compara com outra pessoa sem saber os perrengues que tá por trás, né? A pessoa pode estar vendo nossa, como eu tô fazendo um monte de coisa. Vocês não estão vendo a lista de coisas que eu tô deixando de fazer, que eu poderia fazer. E muitas vezes eu tô olhando pra essa lista, pra lista do que eu tô deixando de fazer e deixando de curtir a lista que eu tô fazendo, sabe? E eu acho que isso é um aprendizado que eu já tive há muito tempo, mas que eu tive que me relembrar, que é de olhar, acho que eu falei num outro vídeo agora, esses dias, que é de olhar, falei sim, que é de olhar pras coisas boas que a gente tem no dia a dia e não ficar olhando com aquela implicância pro que eu não fiz e ficar irritado com o que eu não fiz, ficar irritado com o que nunca dá tempo de fazer. O que eu não olho? Não, ok, consegui fazer, sei lá, que seja 50% do que eu pretendia hoje, o trabalho andou. Ou consegui curtir em paz com as minhas filhas, sem ficar olhando pro celular o tempo inteiro. Não sei, pequenas coisinhas do dia a dia que te fazem bem, te nutrem, né? Eu acho que é 2 coisas, é olhar o que a gente quer que a gente tenha no nosso dia a dia, como a gente quer curtir, e o que não precisa estar no dia a dia que a gente pode tirar. Nessa jornada eu acabei incluindo corrida uma vez por semana, tem semanas que eu tô indo correr mais, porque eu senti que eu precisava, né, de uma atividade aeróbica também. Eu acho que uma coisa puxa a outra, um hábito bom puxa outro hábito bom, né? A gente começa a olhar assim, isso aqui eu não tô dando tanta atenção
atenção. Por quê? Porque eu tenho tempo, eu tenho paz no meu cérebro pra olhar pras coisas. Uma coisa que eu tenho prestado atenção também, que eu falei lá no vídeo da leveza, e que é muito fácil a gente se perder, é no excesso de informação, né? Eu escutava podcast o tempo inteiro, eu queria ocupar esses espaços com mais conteúdo, com mais informação, e eu comecei a diminuir mais. Eu já faço isso, né, automaticamente, mas eu comecei a ter mais clareza de que tá tudo bem eu só tá fazendo café da manhã, eu só lavando louça, sem estar escutando uma coisa, aprendendo uma coisa, sabe? E isso tudo isso que eu falei até agora, me levou a um terceiro aprendizado muito importante. Não é um aprendizado, eu já sabia disso, mas uma consequência, digamos assim, então, muito importante, que é o que eu já sabia, que eu produzo melhor e mais quando eu tô em paz. Depois que passou esse período que eu fiz o meu planejamento, que eu comecei a não, beleza, hoje é o dia de trabalhar com rede social. Foi chocante pra mim quando eu fui fazer o meu primeiro roteiro ou minha primeira legenda, ou mesmo escrever a newsletter que eu queria começar a escrever. Escrevi tão rápido, mas assim, eu fui tão eficiente, assim, eu peguei, abri o computador, é isso aqui que eu quero escrever, e escrevi, e eu olhei, gente, isso ficou bom. Eu demorei o quê? Meia hora? Nem isso? Aí depois peguei no mesmo dia, já fiz um outro roteiro, já fiz, escrevi a newsletter em 1 hora, 2 horas estava escrita. E eu olhei assim, gente, mas isso... Eu já sabia disso, mas foi muito chocante pra mim que em dezembro eu tava sofrendo pra escrever uma legenda curta. Em janeiro, eu tava voando, com 1000 ideias, com 1000 coisas que eu podia colocar ali no papel. Eu consigo organizar minhas ideias mais rápido, porque meu cérebro tá descansado, tá em paz. E não é descansado de dormir uma noite bem, é descansado de ter essas pausas, de ter esse tempo em todos os dias, em vários momentos por dia, e não tá sempre sendo sobrecarregado, sugado, enfim. Também fui procurar um osteopata. Coisas que eu consigo fazer com mais calma. Não, eu fui procurar um osteopata pra eu liberar aqui minhas tensões, que mesmo depois de... Já era fevereiro, eu continuava muito tensa. Eu vi que eu tava crônico ali, que eu não ia resolver só não estando mais estressada e fazendo alongamentos, que era o que eu tava tentando fazer, bolsa térmica e tal. Fui procurar um osteopata e foi maravilhoso. Eu já fiz, acho que 3 ou 4 sessões. Eu tava quase lesionando, né? Eu tava quase mexendo as contraturas estavam tão fortes. Eu tava quase mexendo aqui na musculatura. E mesmo fazendo exercício, né, isso aqui me pega muito, isso aqui. E agora, depois de 3, 4 sessões, eu já tô um outro ser humano, minha qualidade de vida, meu ânimo tá muito melhor. Então era isso que eu queria compartilhar. Eu acho que não é fácil muitas vezes encontrar esse equilíbrio, mesmo eu que tenho uma tendência a ser uma pessoa organizada, a trazer a leveza para os meus dias, eu consigo estar presente, eu consigo me concentrar com facilidade no meu estágio normal, né? No final do ano tava tudo caótico. Mas eu tenho essa tendência a buscar esse meu equilíbrio, priorizar coisas que me fazem bem, que são importantes para minha saúde, que, né? Mesmo assim, tem momentos que a gente se perde, que a gente, nossa, resolve fazer outras coisas e tal, e que acaba se saindo do ritmo. Uma coisa que eu percebi também é que prazos curtos pra mim não funcionam, porque isso me esgota, me destrói minha saúde, sabe? Então, eu já sei que na próxima vez que eu quiser fazer alguma divulgação com alguma data, eu só vou botar a data quando o trabalho estiver pronto, porque eu não sou a pessoa que precisa ter uma data pra fazer. Eu vou estar fazendo já com meses de antecedência. Então, eu acho que mesmo pessoas que têm um perfil assim mais organizado, mais que entendem a importância de priorizar a vida pessoal, de consegue estar no momento presente, consegue se concentrar, consegue priorizar a saúde também, eu não me deixei de lado totalmente em nenhum momento, né? Mesmo assim, a gente se perde um pouco da gente e precisa, às vezes, dar uma pausada, dar uma resetada de tudo, né? Parece celular, computador que precisa resetar ali pra gente voltar a funcionar direito. Acho que muitas vezes finais de semana não são suficientes, pequenas pausas às vezes não são suficientes, às vezes a gente precisa de mais. E ainda bem que eu percebi isso antes disso virar um grande problema, né? Porque tem pessoas que às vezes se esgotam tanto que começa a perder, começa a implicar em questões de saúde, às vezes precisa muito mais tempo do que eu precisei pra retomar, né? Às vezes precisa mais de 1 mês, 2, 3, sei lá, pra conseguir voltar aos eixos, né? Eu acho que o que importa é a gente seguir se reavaliando, saber que se esticou demais a corda, segurar a onda e voltar, né? Pra mim ainda é um exercício, como eu falei, eu gosto muito do meu trabalho, ele se confunde com a minha vida pessoal. Esse final de semana, por exemplo, esse último, eu tive que me concentrar pra não fazer coisas relacionadas a trabalho, porque é muito fácil pra eu me perder. A gente tava final de semana em casa, sem programação, eu falei, eu podia aproveitar o domingo e gravar um vídeo do YouTube. Gente, não vou gravar. Não vou, vai ficar atrasado, tanto faz, mas eu preciso curtir meu final de semana, eu preciso descansar, senão eu vou começar a entrar no ciclo de novo. Então é isso. Queria compartilhar isso com vocês, porque foi uma coisa que me gerou muitas reflexões e muitos aprendizados, e talvez as realidades de vocês sejam totalmente diferentes. Eu, quando trabalhava em CLT, por exemplo,
exemplo, não tinha essa questão, porque naquela situação eu era uma pessoa que conseguia muito separar trabalho de vida pessoal. Saía do trabalho, nem lembrava que o trabalho existe até o outro dia que eu chegava lá. Mas isso depende muito da realidade que a gente tá vivendo. Por isso que eu ressalto sempre, né, que as realidades são diferentes, prioridades são diferentes, mas muitas vezes as situações que a gente passa são parecidas, porque a gente vive numa era hiperconectado, muito parecido de uma pessoa para outra, e talvez os meus aprendizados pudessem trazer alguns aprendizados para vocês, e foi por isso que eu decidi compartilhar. Me contem nos comentários o que vocês acharam. O papo foi longo, mas eu gosto de compartilhar isso. Espero que tenha feito sentido, ecoado aí de alguma maneira, que faça sentido para alguns de vocês. E eu gostaria de saber se vocês gostaram, me contem o que vocês acharam nos comentários. E mandem para aquela pessoa que vocês acham que precisa escutar, que precisa refletir sobre isso, que tá meio perdido nesse equilíbrio, que talvez refletir sobre isso acabe ajudando, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!